E quando você tem um vídeo aí que você precisa congelar uma cena também, o Vegas te dá uma possibilidade bem legal de você tirar um screenshot do seu vídeo e salvar para editar em algum programa, até mesmo para criar uma thumbnail, caso você tenha uma parte de um vídeo que, por exemplo, você queira exportar lá para o YouTube, você queira enviar para o YouTube, e tem uma cena que você gostou, achou interessante fazer um screenshot, você pode fazer pelo Vegas, que ele não pega nenhuma informação a mais, apenas o que está contido no vídeo, que você pode fazer isso daqui. Por exemplo, eu vou pegar essa parte aqui do lobo, que ele está deitado, eu marco aqui em qual frame que eu quero. Frame é 1.867, né? Que aqui na verdade são milhares, né? Ou por exemplo esse 1877. Como que eu faço? Eu tenho como eu copiar, copy snapshot. Isso daqui é a mesma coisa que eu pressionasse a tecla print screen aqui do meu teclado. E eu posso colar em algum outro programa de edição, Photoshop, algum outro. Tem como eu fazer dessa forma. E tem como eu salvar, que eu acho uma forma mais interessante de você trabalhar tudo aqui dentro também, caso você precise, não para editar, mas apenas para juntar no seu vídeo. Posso clicar aqui, salvar Snapchat como. Vou aqui em área de trabalho, vou aqui em Footage, vídeo 2. Vou deixar com o título de imagem 1, selecionar ou PNG ou JPEG. Vou clicar em salvar. E olha aqui onde é que está a minha imagem aqui. É do mesmo frame que está nessa parte. O frame 1877. Aqui ele já pulou. Tem como ajustar. Aqui, ó, deixar nessa parte, dá um S. Tem como arrastar para cá onde ele era e ele fica congelado. E eu posso fazer até um fade assim para fazer esse efeito. Tá? Tem como fazer de diversas formas, incluindo mais uma track de vídeo, cortando isso daqui e adicionando pequenos pedaços, por exemplo assim. Cada vez que o vídeo vai reproduzindo, ele vai travando. Ele foi lá, voltou, foi, voltou. Tá? Tem como fazer esses efeitos, caso você queira fazer uma coisa um pouco mais robótica, dependendo do efeito que você utilize. O snapshot aqui, ele é bem utilizado. Tá? E sempre lembrando, para salvar externamente, copy snapshot, e para salvar normal, selecionando uma pasta, save snapshot to file. O nome disso daqui é os overlays. Os overlays ele contém a parte de grid, que é a parte de alinhamento, e a questão das safe areas ou áreas de segurança. Né? O que significa isso? Dependendo de alguns reprodutores de mídia que a gente tem no mercado, pode ser que alguma informação sempre se perca desse pedaço para cá. Por isso que o pessoal idealizou essa forma de área de segurança, que em edição de imagem também é utilizada, não é só em edição de vídeo que tem essa parte de manter o arquivo seguro. E a partir do momento que a gente cria uma imagem aqui dentro ou um texto que fique localizado nessa região, é legal de você ver que não se perde em momento nenhum. Você pode utilizar em diversos locais, que a informação vai estar sempre aqui por aqui dentro e não vai ser cortada. Essa safe area funciona dessa forma. Tem como adicionar aqui alguma coisa, por exemplo, uma track de vídeo, e seria um texto. Eu posso utilizar, por exemplo, escrito arara, e essa arara aqui eu vou deixar na cor branca. Na verdade, eu posso diminuir um pouco a escala, posso deixar mais ou menos assim. Então, eu só vou tirar aqui e vou digitar novamente. Tá? Só vou deixar para cá. E eu posso, né, diminuir um pouquinho, deixar aqui nesse canto. Tá? Não tem problema, não vou perder informação nenhuma a partir do momento que eu deixar para cá. Aqui eu deixei com animação, ele ficou, né, entrando, mas não é necessário. Aqui ele ficou o action flip. Vou deixar aqui, né, só para exemplificar. A partir do momento que a gente deixa aqui nessa parte, e nenhum outro reprodutor não vai se perder, e fica bem legal aqui alinhado, né, ao lado da ave. Outra coisa interessante que você pode utilizar são, além das safe areas, tem como desmarcar o grid. O grid também é questão de alinhamento. Eu posso mover isso daqui, por exemplo, para o centro, deixar alinhado aqui no meio. Só conta aqui alguns quadradinhos, 4 para um lado e 4 para o outro, e deixa aqui no centro. A
partir do momento que eu tiro, você pode ver que está centralizado legal em relação ao vídeo. Posso deixar em diversas formas, por exemplo aqui do lado também tem como marcar e deixar mais ou menos assim, para ficar um quadrado de largura, né, de distanciamento da parte esquerda do vídeo. E aqui eu posso contar alguns quadrados, 5 e 4 eu posso deixar mais ou menos assim e tirar a visualização, que fica aqui bem interessante essa parte, né, de visualização. Só vou deixar aqui no preview full, só para você entender que está ficando dessa forma. E isso é interessante, essa questão de grid e safe areas. Tudo para localização e questão de alinhamento. E além disso, tem algumas formas de visualização que tem como você ver na escala de cores do RGB. Por exemplo, visualizar tudo em vermelho para ver como que está sendo, como que está acontecendo. Isso daqui para tratamento de cor, color grading. É interessante você ter esse tipo de visualização para você entender como que tá as suas cores, seus tons no vídeo, tons claros, tons escuros, o verde, o azul, tem como ficar dessa forma. E isso daqui é Regia's Grayscale, ele mostra aqui algumas partes onde o vermelho não está atuando. Por exemplo, aqui na parte escura onde não tem o verde, tá? Você pode ver que a arara é vermelha, aqui ficou mais escuro que não está localizado o verde, que é o vermelho, e é assim que funciona essa parte. Blue as Grayscale, né? Aqui ele mostra nas partes mais escuras onde não tem o azul. A partir do momento que eu tiro, você pode ver que tem o verde, o azul apenas nessas partes. Se eu marcasse de novo aqui, você pode ver que onde é azul ele fica bem clarinho e é mais fácil de localizar. Para a gente começar aqui uma parte já fundamental de animações, mas que é interessante você conhecer a janelinha de que é o Pancrop ou Pancrop, né, dependendo da forma que você fala. Vou ajustar aqui uma imagem normal de uma montanha, tá? Imagem bem comum, de algumas montanhas, aliás. E você pode ver que do lado aqui de Effects, quando eu clico em Effects ele adiciona algum efeito, eu posso intercalar e ele já abre o Pancrop junto. Mas se você quiser ir direto, você clica nesses quadradinhos aqui que estão todos juntos, tá? E já abre essa janela. Essa janela que você vai trabalhar o ajuste do seu vídeo, tamanho, a movimentação, animações e tudo mais. Essa janela tem algumas particularidades que eu já vou mostrar. Primeiramente que ela tem uma espécie de timeline com o cursor. Aqui eu posso movimentar para o lado que eu quiser e posso adicionar keyframes. Adicionar, posso mover, adicionar outro, remover esse keyframe, clico em cima, remover. E o que trata aqui dos keyframes, já para aproveitar essa parte e explicar tudo junto. Keyframes nada mais é do que a tradução livre e quadro-chave. E quadro-chaves tem tudo a ver com a informação de como vai ficar a proporção, como que ele vai se comportar e quais serão os ajustes aplicados sobre ele. Para você entender melhor, o keyframe ele guarda a informação a partir do ponto que você deixa ele fixo. No caso, eu posso deixar ele fixo aqui, posso deixar ele fixo nessa parte. Essas espécies de formas geométricas vão sendo adicionadas e a partir disso, essa distância que tem entre um keyframe e outro, que é gerada a animação a partir de um cálculo que é feito do programa. Tá? Isso é uma forma um pouco mais básica de a gente explicar como que funciona. Mas continuando aqui com o evento de Pancrop, você pode ver que ele mostra esse F aqui no meio, um círculo ao redor e um quadrado. Isso daqui você pode, com o scroll do mouse, dar um zoom apenas para visualização. É nada mais do que essa cena que tem aqui no nosso preview. Isso daqui tem como eu fazer isso aqui, você pode ver que ele modificou. Ele apenas está com essas tarjas, mas nós já vamos ver como é que funciona. Isso daqui depende muito da resolução da imagem, por isso que ele aparece dessa forma. Tudo que tem aqui dentro desse quadrado vai ser visualizado no preview, tudo que está fora não vai ser visualizado. Para você entender melhor, se eu aproximar bastante, você pode ver que só tem o pico da montanha que está dentro do quadradinho, mais alguns pedaços, e é bem essa parte que está aparecendo no preview. As outras partes são deixadas de fora. Se eu clicar com o botão direito e vir em Restore, tem como aplicar isso e voltar para como era a imagem, e o famoso Ctrl Z também funciona bem nessa parte. Você pode ver que ele tem algumas alças que, dependendo de onde eu passe o mouse, eles se ajustam. Aqui ele está marcado, né, para redimensionar a partir do centro,
que tem esse ponto âncora, que a gente já vai ver que é esse ponto que tem no meio. E além disso, tem como rotacionar isso. A partir da hora que eu deixo a minha seta do mouse nessa parte aqui de cima, tem como eu clicar, segurar, arrastar, rotacionar. Utilizando o Shift ainda tem como rotacionar ainda numa escala normal, como se fosse assim, a escala meio magnética, que ele vai segurando a angulação bem certinho. E quando eu clico com o botão direito, tem algumas opções também, que tem como fazer aqui Center, que eu vou ter isso daqui através do centro, a minha movimentação. E tem como você inverter ele, flip horizontal, flip vertical, para quem usa o Photoshop já está acostumado. O flip horizontal ali inverte a imagem horizontalmente, o que está para a esquerda vai para a direita, por exemplo. Eu posso vir aqui em flip horizontal, voltar. Flip vertical ele fica de ponta cabeça, tem como fazer isso de uma forma bem tranquila, não precisa estar girando para ele ficar de ponta cabeça, só clico aqui, flip vertical e já está aplicado. Ainda continuando nessa nossa janelinha, você pode ver que tem como marcar aqui Match Output Aspect, que ele some com essas TARs. Isso daqui ele pode ser, se eu tirar, por exemplo, vou aqui em Match Source Aspect, que é o aspecto do arquivo normal, ele fica dessa forma. Tem como ajustar a imagem também, clicando com o botão direito, vindo em Properties, mas só que ele vai dar um probleminha aqui, mantém Aspect Ratio. Se eu deixar desmarcado, ele dá uma expandida, mas só que ao mesmo tempo ele dá uma achatada na imagem. E não é isso que a gente quer, né? A imagem achatada, ela fica bem estranha e não fica legal de a gente trabalhar. Aqui com o Scroll vou dar um ajuste e vou clicar em Restore e vou Match Output Aspect e fica dessa forma. Além disso, eu tenho como marcar algumas coisas, por exemplo, do centro, tem como modificar esse ponto âncora, tem como trazer para cá e tem como eu fazer como se fosse um ajuste na escala através desse ponto. Esse ponto âncora, no caso, ele armazena como se fosse um clipe que eu deixasse aqui e ele fica travado nessa parte que a rotação ele rotaciona através desse ponto. Esse ponto segura a parte que eu quero rotacionar ou que eu quero expandir e fica dessa forma. Tem como você fazer mais alguns ajustes aqui, por exemplo, segurando com o Ctrl, tem como fazer isso, tá? Segurando com o Ctrl tem como eu fazer alguns ajustes fora de proporção. Tem, por exemplo, como eu ir abrindo a imagem aqui, tem como fazer essa animação e tudo mais. E tem algumas coisas bem legais de a gente fazer, tá? Que você pode utilizar. Segurando o Shift, você tem esse aspecto um pouco mais seguro, né, de proporção, uma porcentagem um pouco mais fixa. Mas continuando ainda a nossa parte, eu clico aqui com o botão direito, Restore, por exemplo, se eu não gostei, eu vou deixar Match Output para ficar desse tamanho a nossa imagem no preview. Continuando aqui no Event, você pode ver que ele tem algumas coisas de posição, que tem como trabalhar a rotação, a interpolação de keyframe, que a gente vai ver mais para frente, que é como que o keyframe vai se comportar, como que vai ser o cálculo. O Source, que é que ele mantém Aspect Ratio, que eu tinha mostrado, que ele dá achatada na imagem, caso ele esteja com as tarjas. E tem como estreitar o Fill Frame, também a gente vai ver um pouquinho mais adiante isso daqui. Espaço de trabalho, tem o Zoom, que eu posso adicionar clicando aqui pelo slide, ou simplesmente adicionando o valor que eu quero. Utilizando o slider aqui, ou o scroll do mouse, tem como você fazer essas modificações. A escala do eixo X, para um lado e para o outro. O eixo Y, tem como você ir para cima e para baixo. O espaço do grid, tem como você aumentar ou diminuir o espaçamento, que são essas marcações que você vê aí do lado. E na questão de posição também tem como você dar uma movimentada aqui. Você pode ver que ele até virou de ponta cabeça aí. Mas é tudo em relação com a imagem, quando você quer alguma coisa um pouco maior, por exemplo, dessa forma. E aqui também, altura, width, largura, height, altura, o eixo X do centro, eu só vou modificar um pouco de altura, por exemplo assim, e um pouco aos contrários, tem como fazer dessa forma, tá? E organizar bem para deixar da melhor forma possível. Ou a partir do eixo Y, tem como ir para cima e para baixo. Aqui é diferente da visualização, Workspace é apenas a visualização, aqui é a posição
desse objeto em cena. E a rotação também funciona da mesma coisa. Você pode testar girar aí, só que o slider ele vai alguns valores um pouco acima, né? Daí fica um pouco complicado a gente trabalhar. Se for com o Shift também ele vai dessa forma. E com o Ctrl, se eu clicar aqui no Ctrl e clicar, segurar, arrastar, ele fica bem preciso, fica bem suave. Tem como fazer esse ajuste. Clica, segura e arrasta com o Ctrl e ele vai dessa forma e volta bem tranquilo aí no tamanho que você quer. Isso daqui está marcado as configurações nessa engrenagem. As configurações são essas abinhas que você tem separado. Quando eu deixo marcado a seta também está na edição normal, que tem a movimentação, tudo fluido. Tem algumas coisas que a gente vai ver que são importantes, por exemplo, isso daqui que é Lock Aspect Ratio. Quando eu desmarco, acontece aqui ao lado do Ctrl, que eu estava comentando, e quando eu marco, novamente ele mantém a proporção. É sempre você lembrar de proporção para você entender melhor. Se ele está marcado, eu posso pegar essa parte e achatar do jeito que eu quiser. Posso deixar com essas tarjas, por exemplo. E se, por exemplo, eu marcasse novamente, tá, ele tem uma proporção, ele vai mantendo o aspecto original da imagem, independentemente do tamanho que ela esteja. A outra ferramenta que é interessante você deixar sempre marcada, Size About Center, que ele vai dar o tamanho a partir do centro, vai ser assim. Tem como movimentar, quando eu clico fora aparece a Hand Tool, uma ferramenta de mão para movimentação. Quando eu desmarco essa ferramentinha, você pode ver que eu posso ajustar para todo lado e ele não marca mais o centro para mim. Ele é qualquer lado, importa, qualquer coisa que eu fizer aqui, ele vai levando em consideração. Se eu deixar as duas marcadas, eu tenho mais fluidez, posso levar para o lado que eu quiser e do tamanho que eu quiser. Mas se eu deixar as duas marcadas, ele vai respeitar o centro e a proporção do nosso arquivo. Por último, então, aqui é a nossa parte de movimentação das setinhas normal, que é o Move Freely. X ou Y, que é o eixo X ou eixo Y, tem como marcar dessa forma, que ele está apenas no eixo X, para um lado e para o outro, mesmo que eu tente mover para cima, ele não deixa. Isso daqui para quando você quer fazer um slide na sua imagem, tem como você deixar marcado. E quando eu deixar apenas para o eixo Y, ele vai ser assim. Posso tentar arrastar para a esquerda ou para a direita, ele não deixa, só para cima e para baixo. E eixo X e Y para todos os lados. Tem como fazer isso, que é bem tranquilo. E agora na próxima aula a gente vai ver, já começar a fazer, entender a parte de animações e keyframes, que só foi uma apresentação bem básica, e trabalhar com essa timeline pequenininha aqui do Pancrope e começar a dar os primeiros passos aí com os keyframes. Então, voltando aqui na nossa parte de animação, já que a gente já viu um conceito bem básico na aula anterior ali do Pancrope, que a gente vai trabalhar bem nisso aqui, é uma animação. Eu separei uma imagem aqui de uma moça que ela tem aquela questão de ter aquelas tarjas pretas. Já vamos configurar desde o começo aqui em Match Output Aspect para começar a fazer a animação. E como você lembra da aula anterior, que vem essa questão de movimentação livre, eu vou deixar apenas no eixo Y, que é para cima e para baixo. E eu vou deixar até uma parte onde não apareçam as tarjas. Então, como você lembra dos keyframes, quadros-chaves que guardam as informações a partir de cálculos e tudo mais, uma distância e posicionamento, a gente vai utilizar alguma marcação de alguns keyframes. Você pode ver que eu tenho um cursor que ele fica livre durante toda a duração do nosso arquivo, que está na timeline principal, que eu digo principal, que é a nossa timeline de workspace. Essa timeline aqui é apenas de animação dos keyframes. Eu posso adicionar um keyframe nesse ponto que eu quero que ele mantenha, já está lá adicionado, e eu posso fazer que mais ou menos por aqui, perto de 1 segundo, eu quero outro keyframe, mas esse keyframe vai ser assim. Eu não vou clicar aqui para adicionar, eu simplesmente vou mover a imagem um pouquinho para cima, e você pode ver que ele criou um keyframe automaticamente. Se eu clicar, segurar, arrastar, você pode ver que está acontecendo isso aqui, ó, essa movimentação que a gente precisa. Isso daqui já é um começo de animação. Se eu der um play, você pode ver que a imagem subiu dessa forma, e é bem isso que a gente quer. Se eu pegar esse keyframe e deixar bem para cá, bem pertinho do início, ele vai ter um pouco de diferença.
ele sobe um pouco mais rápido, né? Que ele tem a duração menor e a posição é bem pertinho. Se eu deixar esse keyframe lá no final, ele vai demorar bastantão até chegar no ponto final e a animação ficar dessa forma. Tem como fazer isso e tem também como em alguma parte, caso eu queira, por exemplo, pegar meu cursor e aqui no meio eu clico em Restore. O Restore também ele cria uma questão aqui de keyframe automático. Vou dar um play. Você pode ver que ele fica assim, daí ele vai voltando, porque ele perdeu aquele tamanho da imagem a partir do momento que eu cliquei aqui em Restore. Se eu clicar aqui e desativar esse keyframe, no caso excluir, ele volta para o começo aqui normal e segue tranquilo. Mas se, por exemplo, eu clicasse e desmarcasse keyframe, o primeiro, ele ia preservar apenas o último, a posição do último. Você pode ver que a posição do último keyframe é aqui em cima. Eu deletei o primeiro, ele foi na posição do meio da imagem em relação ao último keyframe. Ctrl Z. E agora vamos lá novamente. Eu vou deixar parado aqui mais ou menos em 2 segundos. Esse keyframe, você pode ver que eu vou deixar até aqui nosso cursor. E eu posso adicionar mais informações. Ele não fica apenas com essa informação e não posso modificar. Eu posso. Tem como deixar ele aqui, movimentar mais para cima. E você pode ver que agora nosso movimento é um pouco mais longo e um pouco mais rápido também. Olha lá até onde que ele vai. Ele vai até lá no final da imagem. Isso daqui é uma animação de movimentação de câmera para cima e para baixo, mas tem como utilizar ainda outro tipo de animação. Tá, eu animei nessa questão aqui da imagem, por ser a imagem pequena, um pouco mais complicado, por causa dessas tarjas, mas mesmo assim eu vou fazer. Eu vou deixar depois que ele subiu, eu vou diminuir um pouco, vou trazer para cá. Tá, aqui eu já posso ativar todos os eixos, vou trazer aqui para o rosto da mulher. Já criei outra animação. Olha como que ele vai ficar. Ele sobe, ele para, ele volta ali no rosto da mulher e fica. E aqui no finalzinho ainda tem como eu rotacionar, segurando o Shift para ficar fixo e ele virar ali uma angulação. Vou dar um play. Foi para cima, voltou, girou e parou a imagem normalmente. Isso daqui é uma animação utilizando a rotação. Tem como eu excluir também essa rotação, que ele vai ficar normal, né? Aqui no caso eles estavam, você pode ver que eles estavam marcados os keyframes. Clico aqui quando fica o círculo no meio está selecionado, tem como deletar esses keyframes. Na questão de movimentação de keyframes, você pode ver que aqui adiciona, verdinho adiciona no mais, X ele deleta. Tem como ir para o último keyframe e tem como ir para o first keyframe. O primeiro keyframe ele já marca o primeiro direto, clicando nesse daqui last último. Keyframe anterior, faço a movimentação entre um e outro para ver o que está acontecendo. E aqui tem como sincronizar o cursor. Também tem como, a partir do momento que ele está aqui perdido, né, o cursor por aqui, e eu marco essa parte, cada vez que eu vou passando, ele vai sincronizando, né, meio que travandinho, juntando bem certinho no meio dos keyframes onde vai passando. Tá? Não é necessário você deixar marcado no começo, depende do projeto, pode ser que você utilize, mas até a princípio não é necessário. Outro exemplo de animação, vamos criar um arquivo novo. Eu só vou deixar assim, normal. Eu vou utilizar essa imagem normal e utilizar essa outra, criar mais um track de vídeo, insert video track, e utilizar essa daqui do logo do YouTube, mas ela está em PNG, daí fica transparente. Novamente, para você pegar agora o hábito, você clica em Event Pan Crop, você vai Match Output, para ficar normal. Nessa outra imagem, como tem essas tarjas também a gente não quer, clica com o botão direito, Match Output, e a gente vai fazer utilizando alguns conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores, aqui só como exemplo, se você achar interessante fazer, que antes de mais nada é como se fosse uma intro ou outro, né, que a gente vai ver o que significa aqui o in de entrada ou out de saída, aqui no caso como se fosse uma intro para o YouTube. Eu posso marcar aqui os overlays, que ele está marcado né, para visualização em cores, vou deixar o grid. O YouTube tem como eu movimentar para essa parte, deixar centralizado mais ou menos assim. Eu quero mais ou menos ele nessa parte.
tá? Tudo tranquilo, posso tirar o grid. Ele vai começar nessa imagem, eu vou utilizar os fades, que tudo envolve animação aqui no caso, e aqui eu vou começar a animação bem tranquilo. Vou fazer um crossfade nessas imagens e eu vou fazer uma movimentação de câmera de zoom in e zoom out, que entra também na parte de keyframes. Eu posso utilizar a imagem normal aqui, vou criar um keyframe normal, posso arrastar aqui para o final e vou aproximar para ele dar um zoom in. Ele vai fazer uma aproximação, vou dar um play. Você pode ver que ele faz isso daí, ele dá um zoom in, ele vai aproximando. E na outra eu vou dar um zoom out, um zoom de saída. Que no caso eu posso clicar aqui. Eu não vou precisar marcar keyframe nenhum por enquanto, eu só vou pegar e fazer isso aqui, aproximar bastante. Arrasto aqui para o final nosso cursor, clico com o botão direito, Restore. O que eu fiz aqui? Eu fiz como se fosse um reverso. Eu aumentei bastante para pegar a parte ampliada do vídeo, movi meu cursor para o final, cliquei em restaurar e ele fez como se puxasse o vídeo para sua proporção normal. Como que vai ficar? Ele vai ficar, vai ficar dessa forma aqui. Só que aqui você pode ver que ele já pegou as tarjas, não é isso que a gente quer. Então você tem que cuidar nessa parte. Você pode ver que ele está nesse keyframe, tem como marcar aqui em Mesh Output. Só vamos testar se vai funcionar certo. Bem dessa forma, vou dar um play. Começa o vídeo bem suave, fade in, YouTube, crossfade, fade out no YouTube e termina o vídeo. Isso é uma animação bem básica de movimentação, mas você já pode ir treinando. Aqui, querendo ou não, a gente já fez uma intro bem simplificada, tá? Se tivesse uma musiquinha aqui, ficava com mais cara de intro. E tem como você aperfeiçoar aí as técnicas e utilizar dessa forma, utilizando as animações e conseguir um belo resultado. E até a próxima aula. Valeu! Já que a gente viu a parte de Pancrope, uma coisa que se assemelha muito e tem um pessoal aí que confunde até mesmo as particularidades é do Track Motion com o Pancrope. Vamos ver agora nessa parte do Track Motion, que você pode acessar facilmente nessa setinha com um quadradinho azul. Está aqui nosso Track Motion, meu abril pequeno, é só você redimensionar e tem como você acessar isso daqui. O Track Motion é parecido com o Pancrope, mas só que a diferença é que o Track Motion ele pega tudo que tem na track, né? Se eu tenho, por exemplo, 3, 4 vídeos rolando na mesma track, ele vai interferir nos 4, né? Na quantidade que tem, todos ao mesmo tempo. E o Pancrope já é escrito evento porque ele lida apenas com um evento, com apenas um vídeo da track, não com a track inteira. Para você entender melhor, você pode ver que tem aqui nossos vídeos. Eu peguei e abri nessa track que tem 2, eu vou deixar aqui no comecinho. Vou aqui em Track Motion. Ele tem o eixo X, o eixo Y, com as particularidades, até mesmo daqueles botões do Lock Aspect Ratio, da escala. Tem como fazer várias coisas nessa parte, além de você poder modificar também a posição no eixo X. Tem como modificar assim. Você dá um Ctrl Z ou simplesmente clicar aqui em Restore View ou Restore Box. Restore View, Restore Box, ele funciona de maneira diferente. Por exemplo, eu me perdi aqui, ficou essa parte branca, não sei onde é que está. Clico em Restore View, ele volta para a visualização. E o Restore Box volta para a caixa normal que estava no nosso vídeo. Se eu quiser, no caso, fazer aqui uma movimentação, eu clico nessa setinha e vou deixar dessa forma. Eu vou dar um play nesse vídeo. E você pode ver que o outro vídeo também continua desse mesmo tamanho que eu deixei do Track Motion, né? Porque ele pegou a track inteira e fez essa modificação. Além de eu poder ampliar, tá? Se eu der um play, também fica dessa forma. Se eu aumentasse mais, tá? Você pode ver que ele trabalha um pouco diferente do Pancrope, porque quando eu aproximo ele diminui, né? Você pode ver que e daí quando eu vou esticando assim ele vai dando um zoom, um pouquinho diferente a forma de trabalhar, mas o contexto é quase parecido. Você pode ver que ele tem os keyframes, tem como fazer essa animação, além de eu poder jogar
esse vídeo aqui para um canto ou para o outro, né? Tem como eu fazer, por exemplo, se eu quiser ele tocando ou aqui, ele vai tocar o tempo inteiro essa track nessa parte, ou aqui em Restore Box. E tem também como fazer isso aqui, clicar aqui em Flip horizontal, ele vai ficar o tempo inteiro essa track aos contrários. Flip vertical também tem como inverter aqui os parâmetros de ponta cabeça. O Match Output Aspect também tem. Tem algumas coisas parecidas, mas é o recomendável para você tirar aquelas tarjas pretas, aquelas barras que vem. Não é pelo Track Motion, é apenas pelo Pancrope, porque pode ficar um pouco complicado, tá? E pode ser que a imagem não fique, ou o vídeo não fique com uma qualidade tão legal, né? Ele pode interferir nas outras tracks e com certeza você não vai querer uma track configurada da mesma forma que outra, né? Provavelmente não. Ele tem algumas coisas aqui de preservar a escala, também tem como você deixar marcado. Tem como eu clicar aqui, você pode ver que ele mantém a escala de algumas partes. Ó, você pode ver que tem como eu marcar da escala Y. Ó, você pode ver que para cima e para baixo não dá nada, mas tem como eu alargar e fazer isso aqui, né? Você pode ver que aqueles vídeos que o pessoal utiliza de presidência e do Vladimir Putin, eles utilizam bastante esse esquema aqui do Track Motion, né? Quem edita simplesmente ele vai fazendo isso daqui alongando. Por exemplo, tem como deixar dessa forma. Eu vou aqui em Restore Box. No caso aqui lá, o que eles fazem, eles deixam dessa forma e começam a fazer isso daqui, né? Esticar de forma anormal, né? Daí o vídeo começa dessa forma, posso dar um play e vai cada vez mais alargando, cada vez mais, e as imagens vão ficando todas distorcidas, né? Isso daqui fica bem diferentão. Tá? Isso daqui é só uma ideia para você, né, ter uma noção de onde que é aplicado essas coisas. Tem como você fazer esses ajustes, tem como você adicionar mais elementos na tela, também fazer uma divisão, acessar a Track Motion, né, em cada track separada e configurar da melhor forma. E tem algumas coisas aqui bem legais, que aqui, por exemplo, deixar ativada a rotação ou não, que tem como você ver que está o eixo X e o eixo Y, né? Tem como você trabalhar nessa parte. Você pode ver aqui quando eu deixo a seta do mouse parada em cima dessa linha azul, tem como movimentar, tem como fazer isso. Aqui em Restore Box, tem como restaurar até mesmo a rotação, né? Por exemplo, eu rotacionei, clico com o botão direito, Restore Rotation, e já ficou dessa forma. O Track Motion é interessante, tá? Agora, por exemplo, nessa parte que eu tinha falado do sincronizar o cursor, que pode ser que você não ocupasse de primeira, mas no Track Motion é interessante você ocupar aqui. A partir do momento que você movimenta seu cursor por aqui, é movimentado também na timeline. Tá? Eu falei que, dependendo dos casos, quando é projeto pequeno, esqueci de mencionar, projetos pequenos pode ser que você não utilize, mas quando é projetos um pouquinho maior, você precisa de uma dinâmica a mais, uma visualização melhor, e você marca para sincronizar o cursor da timeline vai rodando, o preview vai rodando ao mesmo tempo que você vai rodando o cursor do seu Track Motion ou do Pancrope. Aí normalmente tem como você fazer dessa forma. Além de eu poder dar um zoom na minha timeline, aqui em zoom in e zoom out, tem como fazer isso simplesmente clicando, segurando, arrastando e trazendo todos esses pontos para essas partes. Além de você poder configurar os keyframes, que a gente vai ver bem certinho, e configurar a angulação, também tem como você fazer tudo por aqui, dar um Ctrl Z, tá? Tem como você fazer isso, Ctrl Z, ele volta tudo lá no comecinho. O Track Motion ele funciona dessa parte para quem não era acostumado a utilizar, tá? Sempre lembrando que ele pega a track inteira, e na próxima aula a gente continua com mais coisas. Até lá! A gente continua o que ficou da aula passada. A gente começou a trabalhar com os keyframes. Você pode ter notado que eles se apresentam de uma forma comum até a princípio, que quando você abre o Pancrope, você pode ver que quando é adicionado um keyframe, por exemplo, quando eu movimento, faço um movimento já é adicionado, e esse keyframe ele tem essa animação aqui comum, né? Que é uma animação um pouco seca, assim, um pouco rústica na verdade, né? Isso daqui ele tem uma diferença quando você clica com o botão direito sobre o keyframe, tem como você ver
as principais características dele. Tem a linear, fast, slow e smooth. Isso daqui são como se fossem presets, que são cálculos diferentes do que pode acontecer com o keyframe. O linear, como já diz, ele é apenas uma linha, ele segue em linha reta em velocidade constante. O fast ele tem uma diferença de atraso, o slow também. E eles deixam principalmente o smooth, que deixa as animações assim mais orgânicas, mais fluidas, e pode ser o diferencial aí na hora da sua animação. Tem como a gente configurar isso daqui, principalmente você selecionando seus keyframes, os dois, clicando com o botão direito e deixando o smooth. E eu posso fazer assim, você pode ver que ficou uma animação um pouco mais interessante. Para a gente ver bem certinho, é interessante criar uma track aqui com texto. Seria track, né, de texto. Tem esse sample teste que eu posso deixar dessa forma. Vou deixar aqui em cima e eu posso criar uma animação para ele já nesse momento. Vou aqui em Pancrop. No caso eu posso fazer uma de saída, ele está aqui. Eu posso puxar mais ou menos aqui para 1 segundo. Modificar a posição, uma versão em X. E vou deixar dessa forma. Ó, pode ver que ele está dessa forma aqui que vai aparecer. Vou dar um play e saiu. Posso duplicar, duplicate track. Só que na track de cima eu vou modificar aqui algumas coisas. No track motion, você pode fazer aí também para você testar à vontade, não tem problema. Já podemos modificar nosso track motion aqui um pouquinho para cima, na verdade aqui, para ficar interessante. E vamos modificar os keyframes, que na verdade você pode ver que no After Effects quem já utiliza tem esse recurso. E a gente pode ver também que ele se assemelha muito ao formato do keyframe. Só para exemplificar mesmo, nesse de cima eu vou mudar aqui, deixar em linear, tá? Não modifiquei nada. No de baixo tem como eu vir aqui e marcar e só conferir no qual que tá em linear. Vou deixar em smooth e vou dar um play nos dois. Você pode ver que ele deu um pouco de diferença aí, né? Na hora que ele saiu, teve um que ele fez um movimento um pouco diferente. Você pode ver aqui o de baixo quanto o de cima. O de cima, como é linear, só para conferir, clica com o botão direito linear, ele segue em linha reta o tempo inteiro, velocidade constante. E esse de baixo ele dá uma paradinha para daí continuar. Tem como utilizar esse smooth. Vou deixar no fast e a gente pode dar esse play. Olha como que fica. Posso até deixar aqui em loop. Aí, ó, dessa forma. Podemos mudar ainda, clicando com o botão direito. Tem essa slow, que ele tem essa diferença. Olha, demora um pouquinho mais para sair, mas quando sai ele sai bem estilizado. A outra forma também é o sharp, fora o smooth que a gente já viu, que ele dá essa travada, ele dá uma travadinha para daí sair. É dessa forma. E fora o sharp tem mais o hold, que ele fica assim vermelhinho do lado e sai todo o texto. Olha aí como que ele fica, ele dá uma travada e daí desaparece. Isso daqui são as formas do keyframe. Sempre é interessante você lembrar de marcar os dois para daí fazer esse procedimento. E uma coisa interessante, você pode acessar aqui em Options, Preferences, também tem uma coisa bem legal que você pode configurar o keyframe nessa parte, que você pode utilizar nessa barra. Você encontra aqui em External Control Automation. Você pode ver que tem algumas configurações, Smooth, Fast, Linear, mas o que a gente quer, na verdade, você pode ver que tem aqui New Effects Keyframes, que você pode utilizar nessa parte. Você pode ver que ele vem por padrão como linear, né? Eu posso deixar o Smooth, que é o mais interessante, né, para ser aplicado e que todo mundo usa. Eu posso agora duplicar nossa track e vou deletar essa daqui e vou criar outra, né? Inserir Text Media. Aqui eu posso inserir texto, só assim normal, não tem problema. Tá aqui nosso texto. Vou para adicionar animação, vou para cá e mexo o nosso texto normalmente. Marco os dois, clico com o botão direito. Você pode ver que ele já está em smooth, né? Não precisou eu mudar nada ali. Agora ele já vem automaticamente os keyframes em smooth. Se eu testar agora, dar um play, ele já
faz dessa forma aí, bem tranquilo. Tá? Essa é uma configuração bem interessante para você fazer, para não precisar você estar toda hora ali modificando de linear para smooth. Linear para smooth, né? Sempre em cada ponto, se você tiver vários pontos também, várias imagens para fazer isso daí ou vídeos, fica um pouco complicado, mas essa ferramenta facilita bastante a vida aí do pessoal. Para iniciar nossa parte aqui de Video Effects, que tem esse FX de Effects, a tradução efeitos. No Vegas, como a gente viu a apresentação que eu fiz no início, você pode ver que nas outras versões não era separado por abinhas, por exemplo, Creative, Color, Utility, Blur. Está tudo separado, é mais fácil de você localizar, além de você também fazer uma pastinha para os favoritos, e selecionando, e toda vez que você achar necessário tem como você acessar facilmente por aqui. Para a gente ver algum dos efeitos, vou começar aqui, por exemplo, com o Blur, que tem como a gente ver principalmente o Gaussian Blur, que é no desfoque. Tem como, quando você abre, você ter essa visualização desses olhos, que quando você deixa o mouse em cima, ele faz uma transição de como que vai ficar com o efeito e sem o efeito. Já pode ver assim exemplificado como que vai ser o resultado final depois de aplicado na sua faixa de vídeo ou imagem. Tem como você ver também a parte de luz, que é preenchimento de luz, a cor também tem como você tirar um pouco de saturação e a questão do preto e branco, inverter também quando fica dessa forma. Mas voltando aqui para o blur, que é uma coisa que é bem utilizada, você tem a possibilidade de ver quais. Aqui é só mais uma apresentação, tá? Só para relembrar. Tem como você ver que ele tem o default, médio blur, light blur, extreme e algumas variações. A maioria dos efeitos, tá? Eles vão vir com essas formas, mas principalmente tem o default, que é o padrão, e depois que tem as variações disso. A utilities, por exemplo, ó, tem como você vê que tem um chroma key, que a gente vai ver como que funciona. Tem o default, que tem como você selecionar a cor também por ele, o azul, o verde, o vermelho puro, tá? o verde puro. Creative tem essa questão aqui de convolution, para você dar uma saturada bastante, na verdade, né? Ficar assim toda estourada a imagem. Tem para deformar, você pode ver que tem vários tipos e sempre tem essa parte de simplificar o efeito, como que ele é aplicado. Eu só vou utilizar o blur, o Gaussian Blur, arrastar aqui só para exemplificar que tem como você adicionar dessa forma o efeito, e sempre tem uma barrinha de você fazer uma dosagem de quanto que você quer esse blur. Ó, tem como eu aumentar bastante. Ó, quanto mais eu puxo para um lado, mais vai aumentando o blur. Quanto mais eu deixo todo para a esquerda, menos tem. Tá? Tenho tanto o blur que é para os lados, no eixo X e no eixo Y. Tem como eu fazer isso, além de eu poder fazer animações nessa parte. Por essa aula seria isso daí, uma apresentação básica dos efeitos, como que eles funcionam, como que a gente se localiza, que você pode navegar por essas pastinhas. E antes de terminar esse vídeo, você pode ver que tem como você selecionar, procurar o nome do plugin. Por exemplo, o Defocus, eu posso digitar aqui, posso selecionar, além de eu poder salvar ele como favorito. Eu posso vir aqui em favoritos, tem todos os efeitos do Defocus. Se eu tirar dali, ele já não aparece mais. Chroma Key também tem como fazer isso daqui, digitar primeiras letras já aparece, e você consegue, né, visualizar aí de uma forma bem mais dinâmica. E ainda continuando aqui para adicionar esses plugins, tem diversas formas de você adicionar no seu vídeo, na sua timeline. E tem como você englobar apenas o evento, que é apenas o vídeo separado, aquele corte que a gente tem, por exemplo, disso daqui. Se eu duplicasse, por exemplo, eu tivesse outra parte de vídeo, eu queria só nesse não aplicaria o efeito. Tem como fazer isso. Uma das formas que é legal de você utilizar, ainda continuando aqui com o Blur, que tem por exemplo, o Sharpen, o Unsharpen, utilizar esse negativo aqui para ficar mais interessante. Posso arrastar, eu inverti as cores. Tá? Eu posso modificar aqui algumas configurações, principalmente dos thresholds, que eu posso dosar a quantidade, mas eu vou deixar aqui bem estouradão mesmo.
No outro vídeo não tem nada. Eu posso vir aqui, né, em efeitos, clicar aqui, você pode ver que só tem aquele Gaussian Blur que eu tinha aplicado da outra aula, mas o Unsharp não tem, né, aqui no segundo, porque eu adicionei apenas nesse evento separado, não pegou os dois. Mas tá, eu vou aqui e vou remover esses efeitos clicando nesse xizinho, desativei, e nesse daqui também, tirei todos os efeitos. Outra forma que tem como você fazer é você arrastando direto para track, clica, segura e arrasta, quando apareceu mais, ele aparece aqui que foi na composição, e ele já mostra como que está acontecendo. Ele tem um Unsharp aqui, Composite, que você pode ver que a composição é das tracks, né? Você pode ver que eu clico num vídeo e clico no outro, ele aplicou geralzão aí, pegou todas na verdade, né? Eu posso vir aqui em efeitos, se eu desmarcar eu desabilito, e se eu for no X eu removo. Tá? A terceira forma é que você tem como adicionar os efeitos, mas no caso vai pegar em todo o vídeo, na verdade, em todas as partes. Primeiramente eu vou copiar, eu vou copiar aqui para ter uma track a mais de vídeo, pode ver que é o mesmo vídeo, não tem diferença nenhuma. Eu vou pegar aqui o Unsharp Mask negativo e vou arrastar aqui no nosso preview. E você pode ver que foi aplicado. Mas só que o que acontece? Tá? Aí você já entendeu bem esse funcionamento quando eu fui clicando. Assim, você jogando para o preview, o efeito, ele pega tanto no primeiro vídeo aqui da track 1, quanto da track 2, e se eu tivesse, por exemplo, 20 tracks, ele ia pegar em todas. Na hora de eu renderizar, ele ia renderizar com efeito em todas as tracks, tá? Um efeito mais global. Se fosse separar, por exemplo, em como que seria, a aplicação do efeito no evento seria mais local, e aqui na track também, enquanto a do preview seria global. Por que global? Porque envolve tudo, e a questão de você lançar para as tracks ou para o evento é mais local, porque envolve apenas uma certa quantidade limitada de coisas que ele vai pegar o efeito. Por isso está aí a diferença. E além de você também ter como adicionar aqui clicando em FX, aqui na track, que tem esse FX, tem como você adicionar o efeito. São diversas formas, na verdade, de você utilizar os efeitos, tanto de maneira, como eu falei, global e local, que tem essas diferenças. Para a gente continuar, eu vou mostrar aqui alguns presets, alguns plugins de efeitos de vídeo que você pode utilizar bastante nas suas edições. São os principais, que eu considero os principais, ou talvez os essenciais, que todo mundo aí é interessante utilizar. E dependendo do vídeo, pode ser que você utilize, dependendo do vídeo, eles vão te dar uma força essencial aí para você aplicar e conseguir ter uma qualidade melhor. Um deles que eu separei é o Brilho e Contraste, Brightness e Contraste. Tem como você adicionar por presets. Pode ver que dependendo da cor dos olhinhos ele tem uma tonalidade mais escura, por exemplo, darker com mais contraste. Tem muito escuro também, very dark. Tem como você fazer dessa forma, mas eu vou arrastar o default para a gente aplicar aqui juntos para você ver como que acontece a modificação no vídeo. Lembrando, eu cliquei, segurei e arrastei para o vídeo event e está marcado e selecionado com azul, sinal que está funcionando tudo certo o nosso efeito no nosso vídeo. Eu tenho algumas características nesse slider, tem como adicionar bastante brilho, que ele chega até de estourar, fica todo branco. Esse daqui é o brilho, ele vai até o mais escuro, que eu posso deixar a cena toda escura. Além do contraste, que ele dá uma realçada nesses tons. Por exemplo, assim fica um vídeo bem interessante. Se eu nivelar o brilho junto com o contraste, tem como adicionar mais tonalidades, só cuidando para não estourar muito. Você pode ver que o vídeo, como ele era mais ou menos assim, o contraste ele deu uma intensificada nas cores, deu um pouco mais de definição. Esse daqui que serve bastante contraste na parte de definição. Contrast Center, você pode ver que ele te mostra um centro da onde que vai ser aplicado o contraste, a partir de quais tonalidades de cores, tá? A partir de que partes do vídeo que vai pegando. Você pode ver que nessas partes escuras aqui ele escurece mesmo para valer, ó, pode ver. Mas se eu tirar, ele já fica um pouco acinzentado o vídeo nessa parte. Aqui tem mais coisas também que tem como você ir mexendo, você pode ir dando uma regulada, mas tem como você configurar antes. Mas a parte mais importante por enquanto
né, o contraste aqui manual. Esse daqui é contraste mais automático, tá? Mas tem como você ir mexendo, mas primeiro você tem que fazer um cálculo, a gente vai ver bem certinho. Mas isso daqui seria um dos plugins essenciais. Eu vou deixar só naquela forma, né, que eu tinha feito, dando um pouco mais de intensidade. Meu vídeo ficou assim. E além disso, tem como você utilizar os níveis também, que é uma parte aí de claridade. Níveis tem aqui input start, olha, ele faz quase igual ao contraste. Input end, que é a saída, que tem a ver com o brilho, mas só que preservando algumas coisas. Ele preserva algumas cores, por exemplo, o branco fica, o amarelo também, por causa do verde. Quando vai saturando muito, ele vai ficando amarelo. Output start e também output end, que é nada mais do que a luz. O gama também tem como você adicionar mais claridade nisso daqui, e ele funciona parecido com brilho e contraste a maioria das coisas. E tem como você aplicar ainda por canais, tem como você deixar assim, deixar como se fosse pré-definido a partir de alguma cor, do vermelho, do verde, tem como você fazer isso, azul. Tem como você montar uma cena bem interessante, uma cena um pouco mais antiga, só regulando, né, esse slider através das cores, né, que você pode deixar. E aqui em cima tem como selecionar, aqui em default tem como selecionar alguns presets que eles vão ser aplicados instantaneamente. Tem como modificar, tem como adicionar o darken fica dessa forma, e além de eu poder fazer as automações posteriormente. Isso daqui são alguns dos efeitos essenciais na parte de brilho e contraste, que eles são parecidos, tá? Tem como você adicionar várias coisas parecidas aí com ele para ter uma qualidade melhor, maior também. E na próxima aula a gente vai ver uma questão interessante, que seria a cor, e tem aqui em Color, tá? Fora esses dois aí que eu mostrei, você pode ver que ele tem bastante coisa, Color Balance, Corrector, tem o HSL, tem bastante coisa aí, e principalmente aqui o White Balance, que a gente vai ver especificamente como que funciona através do elemento branco que tem na cena para fazer a nivelação e ajustes a mais nas suas cores no seu vídeo, né?